dos reis, cantarei louvores a ti, cantarei tuas glórias em mim, em louvor ao teu santo nome. Te celebrarei, ó Rei, com o meu cantar, exaltar-te-ei no meu falar, consagrarei todo o meu ser. Oh, 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 digno, digno és toda honra e toda glória, pois tu és Deus bendito. Oh, 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 digno e único és, toda a terra se dobra ao sentir tua face resplandecente a nos envolver. Oh, com teu amor. Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI, atendendo já os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que já ligaram e colocaram aqui, pedem que nós coloquemos aqui todas as suas ações de graças também. Quem ligou e fez seu pedido, a Santina Espíndola Casagrande Siqueira. Ela é de Chopinzinho, lá no Paraná. Pede oração por sua saúde, pela sua recuperação da sua saúde. Pede também por Cleoci e por todas as necessidades dos seus familiares. Zenir Luzia de Lima Barroso, de Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Pede oração pela restauração da sua família e pela sua saúde. Célia Aparecida Rode, de Valinhos, interior de São Paulo. Bom dia, Padre Air. Peço oração e ação de graças pela vida de minha mãe, Odila, que aniversaria hoje. Parabéns, dona Odila, que Deus te abençoe. Muita força, muita paz, muita saúde também. Benedito Ferreira de Araújo, de Santa Isabel, no interior de São Paulo. Pede oração por ele mesmo, por toda a sua família. Maura Beloni de Carvalho, também de Valinhos, no interior de São Paulo, pede por Ivone, por Elizabeth, Juliana, Diego, José, Maura e também por toda a família. Lídia de Lima Ramos, de Gurjão, lá na Paraíba, pede oração por Sonali, por Lívia, Sandro, Lídia e também por toda a sua família. De Campinas, aqui no interior de São Paulo, José Lopes de Medeiros, pede oração pela cura, libertação de Júnior, pede por Sueli, Carlos, Cleide, Tiago, Amilcar, pela saúde de toda a sua família. E também a Esther Mendes Terra, de Orlândia, lá no interior de São Paulo, pede oração por ela mesma, por toda a sua família, pede por saúde, paz e proteção. Daqui a pouco a gente continua lendo os nomes dos nossos irmãos e irmãs, lembrando que todos eles serão colocados lá na urna, na Praça Mãos Ensanguentadas de Jesus, que foi inaugurada há uns 2 meses, mês de setembro, por ocasião do 2º Encontro Nacional das Mãos Ensanguentadas de Jesus, aqui na sede da Associação do Senhor Jesus. Muito bem, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, desse bloco, nós temos um VT falando sobre um testemunho da Eucaristia, como que a gente pode também atualizar isso na nossa vida. Então, antes de começar o nosso bate-papo, acompanhe comigo esse VT. Às vezes nós nos perguntamos, como o Cristo Eucarístico, que eu acabei de comungar, pode transformar a minha vida, o meu ambiente de trabalho, a minha relação com a família, enfim, me tornar uma presença ativa e participativa no mundo. E é essa história que eu quero contar para vocês hoje, através do testemunho de uma profissional da saúde. Acompanhe. Vocês acompanharam já algumas imagens do trabalho que a NEA exerce no cuidado a pessoas idosas. Agora é voltado mais para os idosos, né, NEA? Isso. A vida vai encaminhando, né? Vai mudando aquilo que de início, quando saí da faculdade, tinha um desejo, mas as situações da vida foram conduzindo desta forma, para trabalhar com idosos. Que é também uma outra dinâmica, né? É necessário ter certos cuidados, né? Muita delicadeza, porque na história deles, né, muitos anos, a maioria deles na faixa de 80, 90 anos, tem alguns mais novos,
mas tem uma história, tem uma bagagem de vida e que precisa ser tocado com delicadeza também quando aborda o físico. Precisa ter em vista e em conta tudo isso. Neia, você é uma mulher de participação diária na missa, você é de comunhão diária. Sim. E como o Cristo Eucarístico transforma a sua vida concretamente? Olha, Simone, eu estava pensando aqui agora, a minha profissão e a Eucaristia diária começam juntas, no mesmo tempo. Mesmo quando eu comecei a buscar a Eucaristia diariamente, foi a época que eu comecei a entrar no mercado de trabalho. Então, a mesma delicadeza de movimento para o trabalho, para o cotidiano, para a atividade, é a delicadeza que vai me formando a partir de receber esse Cristo, ser formada em outro Cristo e sair. Isso vai me ajudando porque ele é muito delicado. Então, para lidar com o outro, eu também preciso buscar essa delicadeza. É isso que eu tenho experimentado esses anos de trabalho. Como você procura manter a sua intimidade com Jesus Cristo? Como é essa experiência na sua vida? Ela vai para o outro. Comungar é tornar-se um perigo, não é? Mas no perigo de confronto com o outro, porque é interessante, Jesus inventou uma forma de estar conosco, e eu tenho que também inventar uma forma de criar a minha forma, um jeito a partir da espiritualidade para levar esse Cristo para o outro sem ser agressiva, não é? Porque no trabalho eu vou lidando com todas as denominações. Ela transmite tudo, ela transmite fé, confiança, né? Então a gente às vezes também é desanimada, com as palavras dela a gente se anima. Ela é uma pessoa muito bacana. Esse Cristo Eucarístico, então, ressignifica todas as áreas da sua vida? Sim, ele não fica preso lá no sacrário, ele caminha comigo no trânsito, no confronto, no encontro com as pessoas, no trabalho, no tato. Ele é amplo. Cristo não é restrito. Ver Deus em todas as coisas, é isso que a gente vai saboreando da espiritualidade ignaciana, não é? E que tem me ajudado também muito, porque antes de viver os exercícios, de saborear os exercícios espirituais, talvez a minha visão estava um pouco restrita a um Cristo preso num templo, numa igreja, num sacrário. Agora, com esse movimento de perceber o Cristo em todas as coisas, então vai criando essa amplidão, essa dimensão maior do Cristo e de comungar o Cristo do outro. E na vida da Dona Toninha, que nós acompanhamos, você com ela, você já faz parte da família, em que momento você percebeu que, além de ser fisioterapeuta, você tinha uma missão ali dentro? Olha, a Dona Toninha é uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida. Uma vez, quando atendi o filho dela, isso deve ter uns 15 anos quase, fiz o meu momento de oração e também orei pela situação de que o movimento, estou indo para o trabalho e às vezes a gente se vê limitado naquilo que é o cuidado com o outro, apesar de ter a técnica, às vezes aquilo que é o profissional, isso nos escapa das mãos, não é? Então, em um momento desses, em oração, eu senti aquilo que está no Evangelho, que Jesus diz assim: quando você cuida do outro, é de mim que você cuida. Quando você visita um doente, é a mim que você está visitando. Então, essa relação se deu de forma muito especial na casa da Dona Toninha, cuidando do Luiz, que já faleceu. Então, isso tem me ajudado e tem contribuído para a minha fé. É uma experiência redentora. É uma experiência redentora, uma experiência salvífica. Ela, além de profissional, ela é muito amiga,
E ela sabe dizer as palavras certas na hora certa. Muito bem, nós temos que trazer a Neia aqui no nosso programa. Você pode ser feliz, porque é um testemunho belíssimo. A gente estávamos dizendo aqui que ela é uma teóloga, né? Quer dizer, o modo de dizer, né? Ela falou, a gente dizia assim, olha, podemos fechar o programa que já está tudo dito hoje, né? Além daquilo que o Padre Carlos disse, né? O que vocês acharam do VT, da participação dela? Eu acho que ela conseguiu transmitir, assim, com poucas palavras, em um tempo tão reduzido, onde está a felicidade da Eucaristia. Porque, como a gente falava no começo, às vezes a grande tentação é a gente buscar essa felicidade isolada, intimista, que é necessária. Como que eu vou fazer o mundo feliz se eu não estou feliz? Né? Mas nos falta, às vezes, esse casamento com a vida. Né? E ela estende aquilo que Paulo VI falava, né? A mesa da Eucaristia tem que chegar na mesa do pobre, na mesa do doente. Aquilo que ela falou de Mateus 25, né? Onde eu estou, onde tem alguém passando fome, sede, enfim. E é aquilo que eu queria só concluir daquilo que a gente falava, né? Quer dizer, Jesus na comunidade, na palavra, na partilha do pão e na missão. Porque, voltando lá aos discípulos de Emaús, eles perdem o medo, voltam para aquela cidade que matou Jesus. E essa é a missão de todos nós. Hoje, como você dizia no começo, um mundo como o nosso, o momento que a gente vive, nunca foi diferente. Mas quem tem coragem de assumir a missão? Aquele que sente o coração arder e que está alimentado com essa força da Eucaristia. E ela falou isso. Quando eu comungo, eu me transformo num outro Cristo. Então, isso é bonito teológico. Isso, né? Bonito, muito né? bonito. Quer dizer, e o que é ser outro Cristo? Ela até falou, não é para guardar a Eucaristia, tem um sacrário. E ela até falou que o Cristo não está preso lá no sacrário. Exato. Né? Ele está em reserva. mim. Está em mim. Eu me transformo naquilo que eu como. Se eu como alimento estragado, eu posso morrer. Se eu comungo de Cristo, o que isso acontece? Eu tenho que permitir que Ele possa agir em mim. E aí, os discípulos de Emaús é fantástico. Eles vão animar os outros que estavam desanimados. Né? Interessante. Então, uma comunidade verdadeiramente eucarística é o quê? Uma comunidade que anima. E o Bergoglio, o Papa Francisco, está falando muito disso, né? Uma comunidade alegre, alegria do Evangelho. Chega de católico, de cristão com cara de vinagre, não é? Cara de cansado, não é? Ele é fantástico. Não, mas você sabe o que é interessante? Porque assim, a ideia que a gente... Às vezes a gente comunga todo dia e fica aquela cara azeda. Mas sabe por quê? Eu estou vendo aqui, a gente fala assim, ela leu aquilo que Bergoglio escreve sobre o Eucaristia, né? Aí ela já tem conhecimento, mas não, é porque assim, ele fala da vida. Ele fala da vida, daquilo que é próprio, daquilo que as pessoas pensam, né? Você ia dizer alguma coisa sobre o VT? Não, me chamou essa questão da partilha e da comunidade, como o padre disse, quando ela fala... eu comungo Cristo no outro. Com o outro. Isto é comum união. Exatamente. Isso é a personificação da comunidade mesmo, quando ela percebe Cristo no outro, quando ela comunga o Cristo no outro. Quando ela sai do ambiente da Eucaristia, claro, evidente, do processo eucarístico, né, da vida eucarística, mas quando ela percebe a comunhão da Eucaristia como um todo. Ela abre até os braços e fala, eu percebo Jesus no todo, em tudo agora, né? É maior do que quando eu não o conhecia de fato. E aí eu achei muito E uma visão cósmica, né? Você viu que ela falou no silêncio, é bonito isso, né? A maneira como ela coloca, né? E uma visão cósmica, ecológica, aquilo que o Papa resgata na Laudato Si. Quer dizer, você estar em comunhão com Cristo é estar em comunhão com tudo e com todos. Né? Quer dizer, não é uma coisa intimista, portanto. A Eucaristia me faz feliz, por quê? Porque eu quero fazer o mundo feliz, o outro feliz. Por isso que não dá para compreender a Eucaristia como uma propriedade. Eu tenho propriedade disso, do sacramento, né? Eu tenho propriedade daquela hóstia que eu comungo, então é para mim, não tem como compreender assim, né? Agora, a gente é o primeiro momento, claro, né? Não, mas você tem que ela precisa ter arder espaço, o coração, sentir a presença e sair. Precisa ter espaço na vida do outro. Animar os desanimados. A gente pode entender isso dentro daquela questão inicial, lá no primeiro bloco a gente fez a menção da memória e atualização. É mais ou menos isso aí? Então, olhando os documentos da igreja... Eucaristia com memória, então, só para quem está em casa entender. Porque quando a gente fala de memória, hoje a gente tem essa grande perda de memória, né? Alzheimer e tal. Quer dizer, não é essa memória, mas a memória enquanto anamnese, né? Quer dizer, enquanto atualização. E é interessante, se você pega no rito da celebração eucarística, o mesmo que preside a Eucaristia,
E aí tem a questão das funções também. Antigamente a gente falava muito isso, o padre celebra a missa. Hoje os documentos deixam bem claro, é uma assembleia celebrante. Tanto é que no começo do rito propriamente dito da Eucaristia, quem preside convida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, antes o concílio era o meu e o vosso, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É meio assim, ó, se a gente não rezar junto, não tem como. Complica. Eu estou presidindo, só a cabeça, mas é o corpo. E é lindo quando Paulo trabalha essa dimensão do corpo, né? Quer dizer, e Santo Agostinho vai trabalhar muito essa dimensão. Quer dizer, nós todos fazemos parte do corpo. Então, eu comungo do corpo para quê? Porque eu sou membro do corpo e eu quero fazer parte desse corpo. Então, nós comemos... Por exemplo, o Corpus Christi é muito interessante. O corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A hóstia consagrada? Não. Aqueles que comem da hóstia consagrada. E que vivem essa unidade. Relação, né? É tão bonito você ver aquela multidão, aquela procissão, aquela grande celebração. Lá em Araras nós temos já o costume e a tradição de celebrar uma única celebração num grande ginásio, né? E é muito gostoso isso. Todos os padres da cidade, todos os ministros da Eucaristia extraordinários, todo o povo de Deus. É isso que é ser igreja. No mundo hoje tão dilacerado, né? Aqui eu não posso falar, mas assim, às vezes até tem aqueles, a gente brinca, né? Os padres do Paraguai, aí não sei como está por aqui, da igreja, não sei. Então, e o povo fica meio assim, quer dizer, né? E isso eu sou corpo, eu faço parte do corpo. Então eu como do corpo porque eu quero ser corpo. E hoje no mundo onde cada um pensa em si, é o grande desafio da Eucaristia. Mas você sabe que esse exemplo que você deu aí é muito bonito, né, do corpo de Corpus Christi, né? Eu preciso participar desse corpo, eu preciso comungar desse corpo, né? Não é só da minha paroquinha, da minha comunidade. Porque você tem que ter esse senso de pertença numa comunidade, né? Aquela comunidade onde você participa, ali você pode ser o corpo de Cristo, você comunga dele, também no seu trabalho, onde quer que você esteja. É interessante essa relação. Eu acho que é uma grande dificuldade que nós temos hoje, eu não sei, nas grandes cidades acho que é mais difícil ainda, mas é o católico borboleta, eu chamo. Cada dia ele pousa numa flor. Você que está em casa, é uma nova nomenclatura que nós inauguramos aqui no programa Você Pode Ser Feliz com o Padre Carlos. É o cristão borboleta. O católico borboleta. Então, ele vai à missa aqui, ele vai... E onde é mais curta a coisa. Né? Ele vai procurando... O padre que vai em 50 minutos do domingo é ótimo, né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade. Por quê? Porque a árvore não dá fruto se não tiver raiz. Então, essa questão do corpo, né, da identidade, né? É claro que você tem mesmo, né, um lugar que você... E hoje tem a paróquia, a comunidade por opção, é evidente. Eu me sinto bem nessa comunidade. Mas vestir a camisa da comunidade, ser membro ativo... Não é um problema de você não estar naquele bairro. Não, você pode ser um bairro diferente, pode ir naquela graças a Deus, paróquia não é mais território. Né? Mas é assim, eu preciso ser uma comunidade, eu preciso ter o meu rosto, minha identidade, senão eu fico, né, vagando e daí? Você vai chacoalhar a árvore e não sai nada. Porque Jesus manda secar a siqueira que não dá fruto. Deus me livre, não é? Pode pensar Quer dizer, nisso, é pelo fruto que você conhece a árvore. Então a Eucaristia é fonte para quê? Para que eu possa... Senão eu viro aí. Uma vez eu vi uma crítica interessante, eu não posso ser uma geladeira que conserva coisas. A Eucaristia é uma energia para que eu me gaste na missão. Não é? Para que eu me gaste nesse anúncio do Evangelho, da alegria, da boa nova, a esperança, aqueles que já perderam, enfim. Né? É muito rico. Então, acho que memória é muito interessante isso. É a atualização. E tanto é verdade que aquele que preside invoca, até o rito pede que invoque e una as mãos sobre o pão e o vinho. Mas depois do mistério da fé, tem uma oração logo após que ele também invoca o Espírito Santo sobre a comunidade. E aqui no Brasil a gente até... Né, nós temos isso também, a gente responde depois de cada, né? Que é o único país que tem isso. É o único país. Né? Nós conseguimos, o povo participa até nesse momento, que era dito do padre. Né? Fora não tem isso. Hoje aqui a participação é ativa e a gente suplica que o Espírito Santo esteja em nós, que nos una, né? Nos congregue. Então é o Espírito que faz com que o pão e vinho sejam a presença real do Senhor ressuscitado. É o Espírito também que faz com que aqueles que vão comer desse pão e desse vinho sejam o Senhor ressuscitado. Então não tem sentido uma coisa sem outra. Eu não comungo, a gente ouvia muito isso antigamente, para minha salvação, né? Mas eu comungo para salvar o mundo, para salvar o cosmos, hoje para salvar o planeta, para salvar os pobres,
para salvar os A enfermos. Eucaristia é muito mais, né? Precisa muito mais É um do mistério. que... Então, por isso que é um mistério. Ele é muito mais do que você ir à fila da comunhão e receber. Esse é o processo, né? Eu acho que é além do rito. É o rito de você ir em fila e receber a Eucaristia. Mas o problema é quando o rito não tem significado. Exato. Agora, precisa sair dali, né? Se não sai dali, fica complicado. E a gente fala sempre isso. Às vezes a gente ouve muito pessoal falar, não sei para que esses casamentos cheios de coisa, e entra isso, entra aquilo, o rito demorado, bonito, tanta flor, tanta... mas essa crítica pode ser também para as nossas Eucaristias. Não pode? Muita coisa... Não é? Porque o povo fala assim, faz um casamento tão cheio de rococó, depois de 2 meses se separa. Quer dizer, o rito não significou. E às vezes a nossa missa, se ela não tem uma missão, se ela não tem uma ação, onde você sabe que tem uma comunidade que celebra a Eucaristia, dominical pelo menos, onde os pobres são amados, aquilo que essa moça acabou de falar, o modo que ela cuidava daquela senhora, não é? Quer dizer, agora, tem missa, a igreja está bonita, todo domingo tem missa, mas ao redor os pobres, os doentes, os mendigos, a gente coloca grade perto da igreja e assim vai. Então, quer dizer, como lidar com isso? Aí resgata lá a Eucaristia de Dom Luciano Mendes de Almeida, né? Em que posso ajudar? Vamos abrir as igrejas de noite para os pobres dormindo. Lembra isso, São Paulo? Claro, então, quer dizer, como viver a Eucaristia numa sociedade como essa? Ser sinal do ressuscitado no meio de nós. A Eucaristia, ela é provocativa, questionadora. Fonte de missão. Né? Ela é questionadora. Muito bem, nós estamos aqui, é muito assunto, né? Muita coisa. Eu tenho certeza que você que está em casa está gostando muito dessa temática, até porque nós estamos aprendendo muito sobre até o nosso comportamento diante da Eucaristia, não enquanto rito apenas, mas aquilo que ela produz na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa própria família e, claro, dentro da nossa comunidade. A gente vai para um breve intervalo, como a gente sempre diz aqui, é brevíssimo mesmo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá.